Olha, se tem algo que incomoda demais o produtor brasileiro, e incomoda porque afeta preço, acaba afetando toda a comercialização por um curto prazo, mas afeta, são aqueles levantamentos que muitas vezes apontam para produções que não têm a menor possibilidade de serem concretizadas. Isso ocorreu há pouco mais de uma semana. Isso trouxe um incômodo, evidentemente, no caso, para a produção brasileira de café, incomodou a gente aqui no canal do Boi também, e incomodou também o pesquisador Celso Vegro, ele que é do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. E ele estava comentando o seguinte, que esses levantamentos, muitas vezes eles são feitos, têm tido números que não ocorrem, né? não entram dentro do mesmo patamar, são números muito diferentes de uma instituição para outra, de um levantamento para outro, e isso tem ocorrido principalmente porque não se sabe qual que é a capacidade de produção de café aqui no Brasil. Sobre este assunto e por que esse tipo de levantamento, quando feito de maneira adequada, acaba trazendo impactos negativos para o setor e principalmente para a economia cafeeira, ele conversou com Walter Puga Júnior e a entrevista você acompanha agora. Celso Vegro, você acompanha as estimativas, os dados do mercado de café há muitos anos. O que está ocorrendo? Ninguém sabe qual será a safra de café do Brasil? Olha, ninguém sabe, mas ninguém reconhece que não sabe. Esse é um grande problema. Era muito mais bonito, muito mais sábio dizer que não sabe do que soltar números que não refletem em nada a realidade que nós temos observado, em razão de ser um momento extremamente excepcional na história da cafeicultura brasileira. Uma seca tão prolongada, seguida de geadas, e agora um aumento do custo de produção jamais observado. Então a gente, assim, computando todos esses fenômenos numa grande conjunção de fatores, o que a gente percebe é o seguinte: é muito arriscado falar em números nesse momento, né? Eu diria para você que em Conilon, até que a gente pode até imaginar números plausíveis, né? Em Arábica, isso é totalmente impossível nesse momento, e aqueles que o fazem deveriam ter mais cautela e mais sabedoria, porque esses números acabam impactando o mercado, às vezes, negativamente. Veja, recente informação que a safra do Brasil pode chegar em 63 milhões e 500 mil sacas, não afetou a escalada dos preços. Eles continuaram ascendentes. E 63,5 milhões de sacas é uma safra aparentemente normal para um ciclo de baixa. Tá certo? Então, nós esperávamos um ciclo de alta. Ele não vai vir um ciclo de baixa, mas 63.500 é um volume alto para um ciclo de baixa. E os preços não decaíram. Ou seja, o mercado não confia nesses números. Ele está acreditando em outro patamar de produção muito inferior a esse, especialmente em Arábia. No caso do Conilon, você lembrou muito bem, é um pouco mais fácil estabelecer aí um número e acertar próximo, vamos dizer assim, né? Já no caso do Arábica, varia muito, não? Você tem um levantamento de diferentes análises de consultorias. Você que trabalha junto ao governo de São Paulo, Instituto de Economia Agrícola, como você vê esses números? Então, como eu disse, né, Puga, é lícito você produzir estimativas, gerar números, porque o mercado vive de cenários futuros, né, para produção e comercialização. Então é lícito você fazer, mas é preciso ter cautela. A gente tem que pedir para esses analistas serem um pouco mais cuidadosos nesses números, porque o ajuste que virá depois pode tornar piada, entende? Virar uma piada, porque lá na frente vai ter que ajustar, né, provavelmente a menor, e isso vai virar uma piada, vai ridicularizar o trabalho do técnico, que às vezes até teve boa intenção em produzir, às vezes até pressionado pelos acionistas a produzir um número, e gera um número que realmente a médio prazo não vai se sustentar e vai ser obrigado a fazer uma revisão, vai perder a credibilidade, né? Vai jogar contra a credibilidade do próprio técnico. Muito, Vegro. Você agora há pouco comentava que alguns números partem de 36 para o Arábica, a produção deste ano do Brasil, outros chegam a 42. O que você apurou? Não, exato, há uma variação de mais de 10 milhões de sacas entre a mais pessimista e a mais otimista,
né? Eu acredito que entre esses dois extremos deve estar a verdade, tá certo? Entre esses dois extremos, mas o que é fundamental a gente saber, Puga, é o seguinte: nós temos grande parte da safra 2022-23 já comprometida no mercado futuro. Então, a oferta de café para o mercado interno, de arábica, né, basicamente de arábica, porque Conilon faz pouco mercado futuro, mas a arábica faz bastante. A oferta de café arábica para a safra 22-23 vai ser muito baixa no mercado interno. Inclusive, eu cheguei a produzir um artigo dizendo o seguinte: vai um canéfora, porque quando você tentar encontrar um 100% arábica, vai encontrar muita dificuldade, porque a oferta vai ser muito pequena, dado a baixa safra, que a gente estima que deve ser baixa, frente a anos anteriores, né, devido a todos os fatores relacionados, e o comprometimento já de parte dela para o mercado futuro. Veja, Puga, tendo em vista que grande parte das lavouras, né, afetadas pela estiagem, afetada pelo frio, né, produziram uma florada que não resultou em pegamento, muitos cafeicultores vão diminuir a tecnologia, porque uma safra de 20, uma colheita de 20 sacas de produtividade por hectare não paga o custo de produção, mesmo a 1.300, dado a elevação dos custos de produção. Então, a ação preferencial vai ser economizar em insumos, porque a safra vai ser pequena. E sendo pequena, vai no sentido de números menores e não números maiores. A tendência do número final da safra de arábica é para baixo, não para cima, como foi alavancada por algumas fontes aí do mercado. Bom, fica clara aí a posição do pesquisador do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, da Secretaria de Agricultura de São Paulo, Celso Vegro, um dos mais respeitados pesquisadores do mercado de café do país, né? Assessora outros estados, inclusive, assessora Espírito Santo, já assessorou o estado do Espírito Santo. Fica o recado aí: difícil definir uma safra para café arábica no Brasil. Portanto, esses números tendem a ser menores do que a princípio algumas consultorias avaliaram. Passamos o recado para o cafeicultor, Celso? Certamente. E assim, eu acredito, fiquem atentos, o mercado mostrando números em alta, cotações em alta, reflete isso que eu estou dizendo, que a safra deve vir bastante minguada. Eu agradeço mais uma vez a entrevista do Celso Vegro, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. Walter Puga Júnior para o SBA. A safra brasileira, vou pegar com essa última frase do Celso Vegro. Safra brasileira é minguada, sim, tem muito problema. Então, instituições internacionais, levantamentos internacionais, trazendo uma safra de café brasileira acelerada é pura bobagem.